Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Muito bom dia, produtor, produtora rural, empreendedor do campo e vocês que nos acompanham todos os domingos aqui no Norte Agropecuário no rádio, aqui na UFT-FM ou na internet pelo www.norteagropecuario.com.br. Hoje é domingo, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e o Norte Agropecuário no rádio chega com as principais informações do campo do Mato Piba, do Tocantins e do Brasil. O programa de hoje tem edição e reportagem de Cristiano Machado e a apresentação é de Daniel Machado e a nossa convidada especial, Rafaela Lobato. A edição e finalização é do sempre competente Michel Assunção. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo um litro de uma pinga pura. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Um dos temas principais do Norte Agropecuário no rádio de hoje é a agricultura de precisão. Em tempos de tecnologia e modernização, o campo também se transformou. E a agricultura de precisão é um dos principais sistemas que garante ao produtor e à produtora rural lucratividade, praticidade e rentabilidade. E quem abre o Norte Agropecuário no rádio de hoje é o nosso companheiro Cristiano Machado, que preparou uma reportagem bem legal, importante e muito útil a você que nos acompanha aqui nas ondas do rádio. Bom dia, Cristiano! Muito bom dia, Daniel. Um bom dia especial a Rafaela Lobato, que participa deste Norte Agropecuário no rádio deste domingo. Um bom dia também ao Michel Assunção, na edição e a finalização do nosso programa. E aos ouvintes, aqueles que nos acompanham todos os domingos aqui nas ondas do rádio. Cristiano, vamos falar então sobre a agricultura de precisão. Ao longo dos anos, a agricultura se modernizou. As transformações são evidentes e, com isso, requer do produtor, além do conhecimento da atividade que desenvolve, adesão e utilização de tecnologias e ferramentas que visam melhorar a produtividade e a lucratividade da propriedade rural. Um dos sistemas que contribui e muito para isso é a chamada agricultura de precisão. Este é um dos destaques que eu trago para o Norte Agropecuário no rádio de hoje, o último programa do ano, aliás. E vou conversar com o Lucas Perdonar, que é diretor da empresa Agriforte Agronegócios. Ele falará um pouco mais sobre este tema. Perdonar, qual é a vantagem da utilização da agricultura de precisão? Uma propriedade rural produtiva nada mais é do que uma empresa. E como toda empresa, ela precisa gerar lucros e assim prosperar. A agricultura de precisão é um conceito que engloba diversos fatores dentro de uma empresa rural, que se aplica desde a correção básica de acidez de solo até o gerenciamento de operações e monitoramento à distância por transmissão de dados via satélite. Sendo assim, a agricultura de precisão associada ao acesso à informação via transferência de dados permite que o empresário rural tenha completo controle do que está acontecendo em tempo real na sua fazenda, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Ela nada mais é do que uma forma de gerar e gerir informações, influenciando assim diretamente na sua tomada de decisão. Um bom gerenciamento de custo, um bom direcionamento aonde serão feitos os investimentos, uma forma de minimizar as margens de erro e, por consequência, criar um cenário propício a melhores produções com sustentabilidade financeira. Nós devemos enxergar a agricultura de precisão como uma ferramenta de extrema importância
dentro da cadeia produtiva. E a cada dia que passa, ela estará mais presente na rotina do produtor. Explique, por favor, para os nossos ouvintes. A agricultura de precisão é apenas usada em grandes propriedades, em produção de grande escala ou não? Não. Ela é utilizada em propriedades de diversos tamanhos. O que vai influenciar no fato de se utilizar ou não a agricultura de precisão é aonde o produtor pretende chegar com a sua produção. Pequenas e médias propriedades que proporcionem altas produtividades são extremamente rentáveis. E uma das ferramentas para se chegar em altas produtividades é a agricultura de precisão. Portanto, apesar de o termo agricultura de precisão remeter à tecnologia, a avanços, é fato reforçarmos que toda e qualquer cultura pode ter os benefícios desse sistema, não, Perdonar? E as ferramentas que a agricultura de precisão nos oferece, além de poderem ser utilizadas em propriedades rurais de qualquer tamanho que seja, ela também pode ser usada em várias culturas, em culturas anuais e também em culturas perenes. A gente pode usar a agricultura de precisão em lavoura de mandioca, a gente pode usar em lavoura de abacaxi, em lavoura de milho, soja, algodão, em lavoura de café, de laranja. Não existe um fator que limite que a agricultura de precisão não seja utilizada em uma determinada lavoura, porque ela dispõe de muitas ferramentas e alguma dessas ferramentas com certeza vai suprir alguma necessidade dessa cultura em questão. Fale aqui para os nossos ouvintes, essa ferramenta é exclusivamente utilizada em lavouras? E não só em lavouras, porque ela também pode e deve ser utilizada na pecuária. Você falou há pouco aqui que a agricultura de precisão, ela dá opções e ferramentas ao produtor para que ele faça aplicações necessárias de produtos aí na sua lavoura. Só por esse aspecto, já há uma vantagem enorme para a sua utilização. Fale mais sobre isso, Perdonar, por favor. Ao mapearmos a fertilidade de solo através do sistema de agricultura de precisão, nós conseguimos identificar todas as manchas de acidez e fertilidade do solo. Ou seja, a gente identifica as principais fraquezas químicas, físicas e biológicas dessa área em questão. Então, com esse mapeamento em mãos, é possível que a gente aplique a dose certa, no local certo, de cada corretivo de solo e de cada adubo. Dessa maneira, a gente elimina as manchas de fertilidade e as manchas de acidez, que são fatores extremamente limitantes ao desempenho da sua lavoura. Além de que estaremos evitando que se aplique doses desnecessárias de produtos em locais onde já não há a necessidade daquela dose. Ou seja, a gente elimina o desperdício de produto, que nada mais é que desperdício de dinheiro. Perdonar, para encerrar, aliada às tecnologias adequadas para cada área, em análise também clima e cultura do local, a agricultura de precisão, ela possibilita ao produtor um ganho em produtividade e rentabilidade? E tudo isso só é possível devido à aplicação de insumos em taxa variável, que nada mais é do que uma das ferramentas disponibilizadas pela agricultura de precisão. Isso não significa que a aplicação de insumos em taxa fixa seja maléfica, porque ela não é. Nós só precisamos enxergar o cenário
e identificar qual tecnologia é indicada para cada momento do solo da sua propriedade. Saindo um pouco da área de fertilidade de solo e entrando na área de plantio e proteção de plantas, nós também temos à disposição várias ferramentas que a agricultura de precisão nos proporciona. Por exemplo, a taxa variável, que é utilizada na deposição de sementes e adubação de base, que irá possibilitar a deposição certa da quantidade de semente, bem como de adubo para cada mancha de solo. Nas operações de pulverização, nós também podemos utilizar os mapas de fertilidade de solo para controlar a vazão dos produtos que estão sendo aplicados, para que sejam respeitadas as doses para cada textura de solo. E a gente conta também com o corte de seção de barras, que evita que você aplique 2 vezes o mesmo produto onde já foi aplicado. E por aí seguimos com os mapas de colheita, que posteriormente serão usados para comparar a produção em relação a cada tratamento diferente utilizado nos talhões da fazenda. Ou seja, mais uma maneira de trabalharmos com as informações que a própria lavoura nos dá para tomarmos a decisão certa sobre comparativo de variedades, comparativo de adubação, comparativo com tratamento fitossanitário, dentre outros. E não podemos esquecer de uma ferramenta fundamental, que é o piloto automático, e é utilizado em praticamente todas as operações de aplicações de insumos até a operação de colheita. A agricultura de precisão já é realidade e ela está à disposição de todos que estão na busca por melhores produtividades e, por consequência, geração de lucro, prosperidade e evolução na cadeia produtiva. É isso aí, Daniel. Muito obrigado pela oportunidade aqui da participação do Norte Agropecuário no rádio. Neste último programa do ano, eu quero agradecer muito a sua participação, a participação importante do Michel Assunção, toda a diretoria da emissora e também aos nossos ouvintes, principalmente. Esses e outros detalhes desse assunto e demais temas que abordamos neste ano, você encontra no www.norteagropecuario.com.br. Um Feliz Natal a todos e um 2018 muito, mas muito melhor. É o que desejamos aqui a todos os ouvintes, aos colaboradores e parceiros dessa iniciativa, mais uma do norteagropecuario.com.br. Um grande abraço e até 2018. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Está em destaque no www.norteagropecuario.com.br. O governo anuncia redução de 57% no número de casos de mormo e autoriza a realização de eventos cadastrados no estado. Depois de conseguir reduzir em 57% a incidência de novos casos de mormo, doença infecto-contagiosa, no plantel de equinos no estado, saindo de 16 animais positivos em 2016 para apenas 7 registrados em 2017, a Agência de Defesa Agropecuária, a ADAPEC, passa a autorizar, por meio da portaria número 330, de 20 de dezembro de 2017, a realização de eventos cadastrados em todo o estado e que possam ser fiscalizados pelo órgão. Desde 2015, quando surgiu a doença no Tocantins, até o momento, 80% das propriedades focos já foram saneadas, ou seja, das 20 envolvidas, 16 já foi concluído o processo com a decisão. Apenas vão ficar suspensos os eventos abertos, como cavalgadas e tropeadas, nos municípios de Sandolândia, Palmas e Formoso do Araguaia, onde ainda há propriedades passando pelo saneamento. Mas, Rafaela e ouvintes, a situação não é tão consolidada, porque onde há suspensão nos municípios por determinação judicial, as ordens do juízo seguem valendo.
O Tocantins conta, Daniel, com 271,9 mil equídeos e o trânsito de animais pode contribuir para a disseminação da doença e infecção de outros equídeos. Portanto, as aglomerações só poderão ser autorizadas após vistoria dos técnicos da ADAPEC. Para realizar o trânsito desses animais, é obrigatório apresentar a emissão de Guia de Trânsito Animal, a GTA, exames negativos e, dentro do prazo de validade para mormo, é anemia infecciosa equina. Em caso de participação em eventos pecuários, além desses exames citados, é preciso a apresentação e comprovação de vacina contra influenza. E desde o surgimento da doença no estado, a agência já realizou 2.323 exames de sangue em equídeos para envio ao laboratório. Mais informações sobre o tema você sabe. Acesse o norteagropecuario.com.br. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Ex-ministros da Agricultura vão integrar o Conselho Consultivo da Agropecuária do Brasil, o CONSAB. As informações são de Sérgio Pastor, jornalista do Ministério da Agricultura em Brasília. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, assinou nesta terça-feira a Portaria 2500, que cria o Conselho Consultivo da Agropecuária do Brasil, integrado por ex-ministros da Agricultura. A escolha de ex-dirigentes para a CONSAB foi motivada pela capacidade, experiência adquirida, dedicação e serviços prestados. O objetivo do Conselho é auxiliar na formulação de políticas públicas para o agronegócio e aprimorar a gestão estratégica do Ministério. O grupo se reunirá no primeiro trimestre de cada ano e poderá ser convocado extraordinariamente. Durante a solenidade no Ministério, Maggi condecorou ex-ministros com a medalha Mérito Apolônio Salles, por relevantes serviços prestados à agropecuária brasileira. Blairo Maggi destacou o trabalho de ex-ministros e parlamentares. Mais uma vez a cada um dos ex-ministros e fazer um reconhecimento que todo esse sucesso que nós temos no agronegócio brasileiro, na agricultura brasileira, é o trabalho permanente e a construção permanente, dia após dia, pessoa após pessoa, para a gente chegar aonde chegamos e vamos avançar muito mais. Vamos chegar muito mais pela frente. E os ex-ministros que estão aqui presentes, a ex-ministra também, têm a noção, têm o conhecimento e sabem o quanto foi importante a passagem de cada um aqui nessa casa. Mas o importante é que nós avançamos em todos os períodos que teve um novo ministro da Agricultura. Esse é o ponto mais importante para a agricultura brasileira. Receberam a condecoração Alisson Paulinelli, Arlindo Porto, Antônio Andrade, Francisco Turra, Iris Rezende, Cátia Abreu, Lázaro Barbosa, Roberto Rodrigues e Pedro Simon. Também receberam medalhas por meio de representantes os ex-ministros Delfim Neto, Armando Monteiro Filho, Joaquim Roriz, Luiz Carlos Guedes, Marcos Vinícius Pratinir de Moraes, Neri Geller e Reinhold Stefanes. Servidores do Ministério que completaram 50 anos de serviço público receberam medalha prêmio de ouro 14 quilates, cunhada pela Casa da Moeda. Houve ainda a premiação Mapa Servidor 2017, que contemplou 3 categorias: atuação, inovação e boas práticas, destinadas a reconhecer o esforço dos servidores e trabalhadores do setor público. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Programa Norte Agropecuário. E o valor bruto da produção, o VPB, cresceu no Brasil. A nossa produção em 2017 está avaliada em 539 bilhões de reais, montante 1,87% superior aos 529 bilhões registrado em 2016. As lavouras do país alcançaram 364,7 bilhões de reais, enquanto a pecuária representou 174,4 bilhões de reais. Assim, Daniel e ouvintes, a agricultura representa um pouco mais de 2/3 da nossa produção, enquanto a pecuária fica com o restante. Rafaela, e a mesma situação que ocorre no Tocantins se repete no Brasil como um todo. O valor da produção das lavouras do país cresceu quase 5%,
enquanto a pecuária teve uma queda de 4,1%. A boa safra de 2017 ajuda a explicar esses resultados. E todos os detalhes do valor bruto da produção você pode acompanhar no site www.norteagropecuario.com.br. Mapa digital mostra os locais de solos mais férteis do país. O mapa digital produzido pela Embrapa Solos mostra quantos solos brasileiros estocam de carbono. As informações são de Jéssica Gonçalves, da Rádio Agência Nacional. Vamos ouvir. Um mapa digital produzido pela Embrapa Solos mostra quantos solos brasileiros estocam de carbono. Sediada no Rio de Janeiro, a unidade calculou a quantidade de carbono em uma profundidade de 0 a 30 centímetros nos solos do país. De acordo com o levantamento, o estoque é de aproximadamente 36 bilhões de toneladas de carbono. Por meio do mapa, foi constatado que as maiores manchas de carbono acumulado estão nas serras Gaúcha e de Santa Catarina e no noroeste da Amazônia. De acordo com o pesquisador da Embrapa Solos, Gustavo Vasques, as regiões de alta altitude, como nas serras do sul, a tendência de o carbono acumular acontece porque o solo degrada mais devagar por causa do frio. Segundo ele, o estoque de carbono no solo é essencial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, diminuir o aquecimento global e para a fertilidade das terras. Com dados de 1958 a 2010, o mapa reúne informações sobre qualidade do solo, chuvas, vegetação e temperatura média do ar. Esses dados servem, por exemplo, para que o governo identifique onde podem ser colocadas áreas agrícolas com maior chance de produtividade. A Embrapa Solos trabalhou durante 4 anos na elaboração do mapa junto com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. E outro assunto importante em destaque no www.norteagropecuario.com.br é a vacinação contra a brucelose no Tocantins, que segue até o dia 31. A Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins, a ADAPEC, alerta os produtores rurais proprietários de bezerras entre 3 e 8 meses que ainda não vacinaram esses animais contra a brucelose para ficarem atentos ao fim do prazo da segunda etapa de vacinação, que encerra no dia 31 deste mês. E o produtor que deixar de vacinar pagará multa no valor de R$ 5,32 por animal não vacinado e R$ 127,69 pela não declaração e a ficha de movimentação do rebanho, que ficará bloqueada para a emissão da Guia de Trânsito Animal, a GTA, até que a situação seja regularizada. E fiquem atentos, após a vacinação das bovídeas, o produtor deve ir ao escritório da ADAPEC, onde realiza a movimentação do rebanho e declarar a vacinação mediante a apresentação da nota fiscal do produto e atestado de vacinação. O prazo para a declaração é até o dia 10 de janeiro. E como já dissemos, mais informações e detalhes sobre essa situação você confere no www.norteagropecuario.com.br. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Vamos falar agora de produção aliada à conservação ambiental. A Comissão da Câmara dos Deputados aprova a proposta que dá valor econômico às áreas ecologicamente preservadas. Quem traz as informações é o repórter José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara, em Brasília. Comissão de Agricultura da Câmara aprova a proposta que dá valor econômico às áreas ecologicamente preservadas. O projeto de lei do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, cria o chamado Patrimônio Verde. Trata-se de um programa de operação e registro de ativos de natureza intangível originários de atividades de conservação florestal. Na prática, a proposta transforma áreas de vegetação nativa em bens com valor de mercado. A partir do programa, o Poder Executivo pode lastrear operações financeiras. Os créditos gerados a partir da conservação e ampliação florestal nativa têm a mesma natureza jurídica do crédito de carbono, mecanismo econômico de incentivo à redução das emissões dos gases do efeito estufa. O relator da proposta, deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, argumenta que a medida gera recursos para a manutenção das áreas verdes. O Código Florestal oficializou que você tem que preservar o verde, mas com que recursos
custo você preservar aquela área verde na sua propriedade. Então você pode compatibilizar alguma atividade econômica, preservando o verde e lucrando com essa atividade, gerando recursos, gerando emprego, garantindo a sustentabilidade. Para poder você manter a propriedade verde estável, sem ser degradada, e mantendo um lastro de operação financeira garantidas. Já o advogado Raul do Vale, especialista em direito ambiental, afirma que o Código Florestal já prevê as chamadas cotas de reserva ambiental, títulos que permitem ao proprietário rural com excedente de área preservada vender esse excesso para outro proprietário com déficit. Para a Vale, a proposta de patrimônio verde é positiva, mas genérica. Ter valor econômico, as áreas conservadas, e sobretudo as que são recuperadas, é algo que a sociedade toda se beneficia. Então, idealmente, isso é bom. No entanto, a questão não é só dizer que tem valor, Para que tenha valor, é importante você criar um mecanismo para que alguém demande aquele bem e pague por ele. Infelizmente, mais uma declaração de boas intenções do que algo que, a meu ver, tenha uma aplicabilidade imediata. A proposta que dá valor econômico às áreas ecologicamente preservadas ainda será analisada nas comissões de Meio Ambiente, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Aplicativo facilita a adesão de produtores ao sistema ILPF, o Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Mais detalhes com o nosso sempre ativo e participante, Sérgio Pastor, que participa novamente do programa. A rede ILPF acaba de lançar o aplicativo Market Virtual de ILPF em realidade aumentada. A ferramenta mostra todas as etapas de um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, as possíveis configurações que podem ser adotadas, as interações entre os componentes e os benefícios dessa estratégia produtiva. A iniciativa da produção da maquete virtual de ILPF foi da equipe de comunicação da Embrapa, responsável pela divulgação da tecnologia. A realidade aumentada permite a união do mundo virtual com o real. Por meio de um marcador ou target e um dispositivo móvel com um aplicativo específico, é possível gerar uma imagem virtual e interagir com ela no ambiente real. Segundo o jornalista da Embrapa Agrosilve Pastoril, Gabriel Faria, um dos idealizadores do aplicativo, a ideia é que a nova ferramenta possa ser usada em diferentes contextos e por públicos diversos. O aplicativo desenvolvido pela rede ILPF é uma parceria público-privada formada pela Embrapa e algumas empresas privadas com o objetivo de fomentar e aumentar a adoção do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. E para utilizá-lo em sala de aula, na assistência técnica, para apresentar para produtores. A primeira apresentação do aplicativo foi feita em novembro, durante a Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima, COP23, realizada na Alemanha. Na ocasião, a ferramenta foi demonstrada no Espaço Brasil e em reuniões com possíveis parceiros e financiadores dos trabalhos da rede ILPF. Inicialmente, o aplicativo está disponível apenas para os dispositivos que utilizam o sistema Android. Porém, a versão para iOS deverá estar na Apple Store nos próximos dias. Para mais informações de como usar o aplicativo, acesse o site da Embrapa, www.embrapa.br. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Pois é, 24 de dezembro, estamos perto do Natal. Natal é amanhã, que todo mundo tenha um ótimo Natal e tenha um excelente ano novo. Esse é o nosso último programa do ano, a gente vai voltar só no ano que vem. O Norte Agropecuário no rádio de hoje teve a produção e reportagem de Cristiano Machado. A apresentação é de Daniel Machado e da nossa convidada especial, Rafaela Lobato. A edição é de Michel Assunção. Ao finalizar o programa, em nome do Cristiano Machado e do Daniel Machado, que estão com vocês todos os domingos, agradeço a todos por estarem conosco neste ano. Aos produtores rurais, aos parceiros e aos colaboradores, principalmente
os nossos agradecimentos. Muito obrigado, porque é o último programa de 2017. O programa terá um recesso de alguns dias. E em 2018, o Norte Agropecuário voltará às ondas do rádio. Fique ligado. Muito obrigado pela participação especial, Rafaela Lobato. E como é tradicional no nosso programa, o encerramento é com uma música sertaneja. E neste domingo, véspera de Natal, fechamos o Norte Agropecuário no rádio com uma música de autoria de Roberta Miranda, A Majestade O Sabiá, na voz de Jair Rodrigues, com participação especial da dupla Chitãozinho e Chororó. Programa Norte Agropecuário. Tomam formas e viajo, ou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Tô indo agora pro lugar todinho. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o Sabiá. A majestade o Sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascatas. Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Nossa! Tô indo agora pro lugar todinho. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o Sabiá. A majestade o Sabiá. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade, para esse mundo de Deus. Pois o meu eu, esse tão desconhecido, jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Tô indo agora pro lugar que eu sei estar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o Sabiá. A majestade o Sabiá. Tô indo agora pro lugar todinho. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o Sabiá. A majestade o Sabiá.
Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.